Olha, Bela, eu infelizmente não sou a Fela, mas você aceita ser minha Bela pra me tornar um príncipe? Olha o pastel de queijo frito na hora! Peraí, a dicção tá... Cara, o que eu falo pra você é o seguinte, pô. Você, jovem, que tá vendo essa porra, entra numa academia, uma alimentação saudável, beleza? Se você for gostoso, tu pode ser o maior esquisito do mundo. Você pode virar pra mulher e falar como se estivesse bêbado. A mulher vai achar o máximo. Foi exatamente isso que aconteceu agora. Ele chamou ela de Fela. Eu não sou a Fela. Ele falou, eu não sou a Fela. Olha, Bela, eu infelizmente não sou a Fela. Vou cometer um cebolinha. Se você faz isso, se você, com a tua casca, com a tua maquete, vira pra mulher e fala, eu não sou a Fela, você é escroto. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada aí se você segue inscrito, fechou? É sempre importante vocês darem uma olhada aí, se vocês continuam inscritos, né? Você sabe como funcionam as coisas, por isso que eu sempre dou esse recado, tá? Eu vou fazer esse reforço aqui hoje. Bom, vamos lá então, né? Vamos falar desse argumento em específico que o Casimiro soltou aí nesse vídeo que eu acabei encontrando, tá? Eu não vou falar do mérito dele como um todo, de tudo que ele já falou acerca do programa, tá? É apenas sobre esse trecho, tá? Aí ele soltou, né, a Black, como eu comentei ali, né? No sentido de que realmente o contexto do que ele apontou é uma verdade que muito provavelmente ele mesmo já sentiu na pele, tá? Porque hoje ele é um cara famoso, um cara que todo mundo conhece, que certamente ali tem algum tipo de atenção nesse sentido e tudo mais. Porém, já tem um tempo que ele trabalha aí com comunicação, eu costumava ver ele citando algumas coisas em programas tipo, acho que Esporte Interativo, né, se eu não me engano. Porém, né, esse sucesso mesmo, de fato, veio agora com esses react que ele faz e tudo mais. E as pessoas compraram muito, porque ele realmente é muito carismático. Eu mesmo tenho algum tipo de afeição pela figura, né? Até mesmo algumas semelhanças. Então, no sentido de entender ali o Casimiro, eu consigo imaginar o porquê dele ter soltado aí essa opinião, mesmo se porventura ele jamais tenha tido contato aqui com o conteúdo, tá? O que acontece, né? Uma pessoa que agora está sentindo um pouco mais essa atenção, e quando eu falo agora não é tipo ontem, tá? Já faz algum tempo, né? Mas é óbvio que a maior parte da vida dele, muito provavelmente ele não teve nenhum tipo de atenção, ele sabe muito bem como são essas coisas. E aí, nisso, né, ele tá assistindo o programa ali e vem um rapaz todo bonitão ali e tal, né? Não é o super shed que a gente fala aqui, mas claramente muito acima da média. E fala feito um completo imbecil, com todo o respeito ali. Podia estar nervoso o cara, ok, né? Mas mesmo assim, né, ele claramente ali não tinha nenhum traquejo social. E mesmo assim a moça ainda vira e fala, nossa, tipo... Ali, não importasse o que ele fosse falar, muito provavelmente haveria ali uma maior complacência, vamos dizer assim, uma ideia um pouco mais do tipo, tadinho, ele tá nervoso e tudo mais. Enquanto que, se fosse o próprio Casimiro ali, supondo que ele não tivesse a fama que ele tem hoje, né? Certamente o cara seria esculhambado, como ele mesmo falou. E aí ele solta, vai pra uma academia, vai fazer alguma coisa, vai ter uma vida mais saudável. E apesar, né, dele falar isso ali e tal, realmente é uma realidade. Ele não tá falando nenhuma mentira, tá? Teve muitas discussões, eu vi aí alguns programas, assisti, né, algumas entrevistas, especialmente ali as relacionadas à parte de sedução e tudo mais. E por mais que todos citem um contexto de que não, realmente a beleza é importante, mas existem outros fatores acima e tudo mais,
eu não consigo concordar com isso, tá? E eu não acho que dizer o contrário é ir contra a realidade. A realidade, na verdade, é que realmente a probabilidade de você saber falar a coisa certa, na hora certa, no momento certo e por aí vai, é um contexto praticamente difícil de você ter controle, tá? E nisso, a beleza ela te dá muito mais recursos, muito mais possibilidades, né? Uma outra coisa que muito é dita também é essa questão aí do tal do Shed, né? Que não sabe fazer nada, que o cara, ele só por ter a beleza, ele não se esforça e não sei o que. Pode até ser verdade por um ponto, mas apostar nisso, apostar que o cara que sempre teve atenção feminina, sempre teve muitos contextos, é um cara que não sabe lidar com elas de maneira alguma, que você sim vai fazer um curso ou vai estudar o assunto e vai dominar isso muito melhor do que o cara, assim, pra mim é isso que é ilusão, tá? Ilusão é você acreditar nessa possibilidade. Acreditar que você pode melhorar, que você pode aprender algumas coisas, que isso vai te ajudar em algum nível, beleza, pode ser. Mas isso sim pra mim é uma ilusão. Porque o cara virar e falar, você vai ser minha fela, né, pra minha bela e não sei o quê. Um cara desse, ele pode, entre aspas, soltar esse tipo de coisa, porque é muito provável que vai ser sim abordado da maneira como a gente tá falando aqui. Da maneira como, ai, tadinho, ele tá nervoso e não sei o quê. E isso vai sendo, a conversa vai fluindo ali, uma hora ou outra ele consegue reverter a situação. Agora você vai ter uma chance, olha lá. Você, cara mediano, né, ou abaixo disso, você vai ter uma chance de provar seu valor e, assim, com muitas ressalvas, tá? E claro, tem que respeitar também o seu perfil, assim, o seu nível, vamos dizer, para as coisas terem um pouquinho mais de chance de funcionar e ainda assim não dá para dar certeza. Você vê como são os pontos, né? Por isso que não dá pra eu virar pra vocês e falar assim, não, vocês têm que investir no approach, você tem que investir ali e entender mais sobre como abordar e tudo mais. Eu discordo completamente. Se você tem interesse nisso, você tem que investir no seu visual. O seu visual é que vai dar o diferencial. Se você já viveu muito, já teve muitas experiências no sentido de vida mesmo, não tô nem falando, né, específico de encontros e tudo mais. Isso já vai te dar uma bagagem legal para uma conversa e tal. E se você tiver a beleza, você já vai ter ali o primeiro convite, vamos dizer assim, né? Então é óbvio que você precisa agir de algum modo e tudo mais. Mas se você não tiver, né, esse fator que é o mais importante, porque outra coisa, né, que vocês vão reparar também, todo cara que fala sobre esse assunto, ele aborda, né, essa temática, mas ele mesmo tem o visual ao lado dele, mesmo que apenas na questão do corpo, não necessariamente rosto, a maioria tem um mínimo pelo menos, tá? É um pouquinho acima da média e vai lá e vira e fala isso pra você, tá? Se fosse ainda um cara totalmente desprovido ali de estética, que tem esses caras, tem uns caras que tem um dom assim de lábia, de conversa que são realmente incríveis, mas são exceções, você não vai conseguir necessariamente falando com um cara desse, vendo um curso, alguma coisa assim, aplicar isso 100%, entendeu? É uma questão muito de dom mesmo, tá? Entre aspas, né? O dom da graça, né? Eu acho que vocês até já sabem do quem que eu tô falando aqui. Não é um ataque direto, tá? Respeito o trabalho da pessoa. Mas, assim, nesse ponto eu não tenho como concordar, tá bom? E, assim, o contexto é esse, tá? Vejam só esses casos, essas situações. Olhem ao seu redor. Eu não tô enganando vocês, eu não tô criando ilusão, tá? Eu vejo isso está nítido. Se você mesmo se colocar numa posição ali, né, de analisar a sua vida e tudo mais, você vai encontrar vários e vários exemplos desses. Você só não estava prestando tanta atenção assim, tá bom? Enfim. Então é isso que eu queria abordar com vocês no vídeo de hoje.
Se vocês puderem deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto, um forte abraço a todos.